Pessoal, hoje está complicado a tecnosfera, mas novamente vamos iniciar aí essa transmissão, né? Então a gente perdeu a primeira parte do vídeo, a gente está falando sobre a trinca de lives com o tema, olha aqui só falando, ver solicitação. Então o tema é transmitir ao vivo. Curando hoje e semeando amanhã. E hoje a gente tem a convidada que é a Vânia Temporini, do Tizoque na Prática. Van, caiu tudo aqui, Tá perdemos tudo. aquela parte, mas tudo bem, tá tudo A gente certo. recomeça, mas é exatamente isso, é pra gente rir do que aconteceu e a gente começa, porque se a gente tá muito séria, o macaco faz isso com a É, gente. vai cair, mas então, com tormenta, eu já fiz live em tormenta, né? Aquela na tormenta magnética que eu lancei o livro, foi assim, ó. Mas ok, vamos lá. Bom, então eu vou retomar, Tava porque falando, pode falar. eu vou retomar o pensamento desde o início, porque assim, né? Ótimo. Acho que esse pensamento que você está trazendo, essa sua trinca de lives, né? Já que a gente está falando de uma nova onda encantada que vai começar da semente, a gente está falando de uma transição planetária, a gente está falando de uma lua que é para liberar, para chegar no tom cristal, né? Que você estava falando na outra live, depois a gente completa, né? A gente faz o que o macaco não quer, né? A gente sai de uma coisa e volta para outra. Exato. O macaco é o do contra, né? O que vai fazer o contrário, não tem problema. A gente vai falando tudo que a gente falou, não tem problema. Do outro jeito, a gente faz do outro jeito, é assim. Exatamente. Então, eu tava comentando que eu acho que é importante deixar registrado, né, que o que é que está acontecendo com a humanidade, pensando em humanidade agora, porque foi uma das coisas que você falou comigo nos bastidores, né, que eu acabei de sair do grupo, que eu fiz uma corte de 15 do grupo que eu estou guiando uma jornada de 260 dias na prática, você lembra de 260 dias na Sim, prática? sim. Aham. Sim. Então, eu falei um pouco sobre a alegria de viver. E tudo me partiu ontem, né? Me deu esse start ontem, independente do período. E a gente hoje tem um cronopsi do macaco cristal, né? Que o macaco também ele vai O falar Kim dessa equivalente, né? é o Kim equivalente de Isso. hoje. O Kim equivalente Aham. de hoje é macaco cristal. Uhum. E achei muito sincrônico, porque como a gente teve ontem a passagem, né, o passamento do Paulo Gustavo, ele me trouxe essa reflexão, né? Qual é realmente uma coisa bem obscura que está na humanidade, né? Que a gente carrega dos nossos antepassados, que a gente perdeu realmente a esperança, perdeu a fé, né? Então a gente começa a ir para um lugar de ter se esvaziado. E é muito legal porque a gente amanhã, quando chega no selo da noite amanhã, a gente precisa equilibrar o dar e o receber. Então, muitos, né, estão esvaídos de tanto dar. A gente vem aí de uma era de muita que a gente teve que gastar praticamente a nossa energia vital, até porque a harmônica de hoje mais alta, hoje é serpente elétrica, a harmônica de hoje é serpente elétrica, que a gente se esvaiu, e a serpente, ela está falando sempre da alegria de viver, né? Fala dessa vitalidade. Então, ele era uma serpente autoexistente. E ele me trouxe a reflexão porque eu tive embolia pulmonar. E eu lembro que a embolia pulmonar nada mais é do que quando o fígado ataca o pulmão, né? De alguma forma. Às vezes, uma pessoa que faz tanto a gente rir lá fora, às vezes dentro se esvaziou de si mesma. Então, ele me trouxe essa reflexão, né? O que está fazendo a gente se esvaziar? Então, o pulmão fala muito do apego ao passado, ele fala muito da falta de fé, de esperança, fala dessas coisas todas, né? Então você vai perdendo Uhum. vitalidade e eu entendi, né, que essa transição planetária a gente vai realmente precisar se reinventar de uma forma leve e mais alegre, mais espontânea, porque a gente veio cheio de regras, né? E a gente confundiu regra com disciplina, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Regra é uma coisa, disciplina é outra. Então tem muitas coisas na mesma caixinha, né? A gente veio de uma era muito repressora, onde muitas dessas palavras não estão muito claras para a gente. E quando a gente não tem clareza da palavra, a gente não consegue levar para a cura, a gente não consegue liberar. Então eu estava trazendo isso para o grupo agora de reflexão na corte dos Kings, que o macaco, ele tá trazendo, a gente tá na onda do macaco para que a gente agora, quando chegar na semente, a gente entre na onda da semente mais leve.
Até porque para a gente se entregar para a Terra como uma semente, a gente não pode estar resistente. Uhum. E essa resistência pode fazer com que a sua semente seque, inclusive, né? Exatamente. Ela não E vai romper a casca, né? Porque a semente, para ela nascer, ela precisa romper a casca. Ela precisa realmente se libertar daquela casca, né? se libertar dessa casca, né? Você vê, a gente passou por esse processo juntas dentro do projeto, né? Dentro de você fazer o teu livro, você vê quanto a gente sofre, como a gente tem dentro da gente, da nossa criança, cobrança, como a gente tem perfeccionismo, como a gente tem baixa autoestima, nunca tá bom, e a gente precisa ir para um outro lugar, né? Dentro dessa transição planetária, que foi uma coisa que me veio quando você me fez o convite, falou, isso é que você não pode deixar de falar, né? Porque para a gente falar em abundância, a gente primeiro precisa agradecer o que a gente já tem. E a gente vem de uma era que a gente quer o que a gente não tem. Só, né? Só. Eu falo, dar um parênteses, né? Eu falo pro Pedro, desde pequenininho, né? Eu falo, Pedro, existem duas doenças. A doença do mais e a doença do mas. A doença do mais, né? É aquele, mas eu quero mais, mais e mais e mais. Nunca tá suficiente, né? Então, é mais, mais, mais. E a doença do mas é a doença de você, é bom, mas eu não sei o que. Tem sempre uma coisa que não, que nega aquilo que já é, né? E é isso, né? As pessoas vivem nessas duas doenças, do mais e do mas. Você lembra que eu falava com você que assim, para quem não sabe, eu trabalho muito com a parte corporal, né? Eu trabalho com essa terapia do corpo. Às vezes as pessoas saem da maca, por exemplo, e a gente fala assim, como é que você está se sentindo? Ah, melhorou aqui, mas aqui ainda dói. Ela não consegue nem contemplar o novo. Mais, né? É o Ela mais, já é. tá no mais. Então, assim, Sim. e aí ela vai para a eterna vítima. É uma eterna vítima, que nunca tá bom. E aí as pessoas ficam bravas, porque depois eu falo assim, tá, você tem 30 anos essa dor e você quer melhorar em 30 segundos. Então você vê a arrogância do ser humano que não se cuidou durante 30 anos e quer uma poção mágica, porque ela não quer passar por esse caminho. Ela não quer passar por esse caminho. Sim, Então, sim. nunca se teve uma humanidade tão desconectada de si próprio, de poder realmente passar. E essa onda encantada ensina a gente a equilibrar esse dar e receber, a leveza, a alegria. Parece fácil falar disso, mas a gente não está treinado a receber, a gente só quer dar, que não passa de ser uma grande arrogância do próprio humano, que quer, às vezes só quer dar, 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 mas não sabe receber. A gente tem a outra questão, que é a questão da seriedade demais para as coisas, porque quando a gente começa a entender o sincronário na prática, a gente começa a ver isso, a gente começa a entender esse nosso ser de quarta dimensão, como é que ele gerencia esse de terceira. Então a gente passa a entender como administrar o nosso ser de terceira dimensão. Então a gente vai perceber que esse grande drama, que é a terceira, que foi criado, né? Eu até vou compartilhar uma outra coisa. Eu fui fazer uma constelação esses dias e eu fui escolhida para ser no papel de uma pessoa, de uma ancestral. E eu fiquei lá, não tinha nada para eu fazer. Eu falei, nossa, gente, para que me chamaram nessa constelação? Aí me caiu uma ficha, eu falei, gente, que delícia eu estar representando alguém que não precisa fazer absolutamente nada. Aí eu comecei a me alongar, comecei a fazer um monte de coisa. Eu demorei para entender. E era uma constelação dramática, dramática. Aí veio uma voz muito profunda e disse assim: a terceira dimensão é um drama constante. Aí eu falei, Rô, que bom, só que a gente precisa ter na terceira dimensão paciência com o outro, que é uma outra virtude desse novo humano, é a paciência. Porque assim, eu falo assim, Thalita, nós temos um problema entre eu, você e mais uma pessoa. O meu tempo de te pedir desculpa é um, o tempo de você se acertar com o outro é outro, o tempo de outro se acertar comigo é outro. Então imagina, né, que esse drama pode ser que a gente parta para uma próxima jornada e aqueles dois seres não se acertaram ainda no tempo dele. Então, talvez seja uma grande dificuldade nessa transição a gente realmente aceitar o tempo do outro, aceitar a escolha, o livre-arbítrio do outro, porque realmente você fazer uma caminhada, você aceitar ser um Kim planetário, você aceitar fazer da sua jornada mais leve, exige se despedir de tudo aquilo que faz peso, que é uma coisa que você fala no teu livro, que eu acho muito legal, né? O SPEC no teu livro é aquele que fala assim, gente, vamos soltar as mochilas,
E se a gente não soltar as mochilas nessa lua, né? Nessa lua, realmente quando chegar no tom cristal, não tem como você cooperar. Você vai cooperar com o quê? Com peso? Você vai entrar numa roda para você continuar retroalimentando, né? Porque às vezes a gente começa, como diz a Warani, que eu tô com ela no Conselho das 13 Anciãs, a gente às vezes quer tampar o abismo com band-aid, sabe? Você quer tampar o abismo com band-aid. Então, assim, não rola isso. Não rola. Então, ou você entra nesse abismo e percebe o que está ali, ou realmente você atravessa e, assim, deixa aquilo para trás. Porque parece que não, mas existe um grande apego às nossas histórias. Existe um grande Uhum. apego. Você sabe a história do macaco ou não? Do macaco? Que tem um conto do macaco? Não, não sei, acho que não. Eu escutei uma moça, né, que ela fala sobre os contos para os adultos, né? Porque os adultos são muito racionais. Quando você fala era uma vez, os adultos saem correndo, ficam só as crianças dos adultos, porque os contos não servem para as crianças, servem para os adultos. E ela estava falando, né, que tem uma história que o macaco tem, e isso é verdade mesmo. Diz que o macaco, quando você monta para ele uma, como é que fala? Você monta uma armadilha para ele com banana. Ele vai lá, ele sabe que ele vai ser pego, ele sabe que ele vai ser pego, mas ele pega a banana, sabendo que ele vai morrer ali. E aí ele fica preso naquela banana. E o que eu tô querendo dizer com essa história, né? Que a gente se apega às nossas histórias, mesmo sabendo que a gente vai morrer com elas. Olha que forte essa história do macaco. Uhum. Mas por quê? Porque a gente tem dificuldade de se desprender daquilo que passou para viver uma coisa totalmente nova. Que é uma mente. Olha lá, ó, falando em macaco, o macaco aí atrás, É, ó. macaco aparece. Macaco, ele vai. Ó, sabe o que o macaco quer pegar aqui? O Não. que você quer pegar? Não, ele não tá ouvindo, hein? O que você vai pegar, filho? Deixa ele pegar a banana. Na hora. Olha a sincronicidade, cara. Ele não tá ouvindo. Então, é o que eu tô falando, mas ele tá ouvindo. Ele tá É, com a telepatia disso, né? Você vê que ele já tá exatamente. vai Ele pegar a entrou pra banana. pegar. Você falou do macaco pegando a banana, o macaquinho vem aqui e pega a banana lá. Vai lá, filhote. Não, maravilhoso, porque é exatamente isso. O macaco, ele não solta a banana. Ele não solta a banana. E o que a gente quer dizer? Os nossos adultos que estão adoecidos, que essas crianças nossas que estão adoecidas, a gente não solta nossas histórias. Então a gente fica recontando histórias tristes para que a gente permaneça nesse abismo, porque existe uma eterna vítima. Então, assim, na Sim. transição planetária, se a gente quiser pegar o sincronário e nesse final de período limpar todas essas histórias, ressignificar essas histórias para quando chegar no tom cristal não ter esse peso, porque esse passado não ressignificado e não purificado, com certeza ele vai pesar na mochila e aquela história, né? Tá todo mundo ali na roda, chegam lá, ó dia, ó vida, ó mês, ó azar. Isso realmente contamina o campo. Contamina. Total, total, total. Contamina, contamina. Vou passar até a bola para você agora para você poder fazer um pouco uma leitura também sobre isso, porque se você tá, a gente está falando, né, que esse vento também diz assim, se você também não vai falar nada para ajudar as pessoas a melhorar, fica quieto. A Suma Sacerdotisa ensina isso. Se não é para você falar palavras sagradas, para elevar o padrão, inclusive o chakra de hoje, que é o sexual, ele fala das emoções inferiores. Então, assim, a gente tem essas emoções inferiores no campo, mas cabe a gente colocar ali nessas emoções inferiores, usar toda a sabedoria que já está no campo para a gente poder administrar isso daí. Não dá para a gente contaminar o campo com assim, vamos pensar assim, né? Com essa reclamoterapia. Vou falar um Reclamoterapia. negócio. É reclamoterapia, Thalita. Mas é isso mesmo. É, você falou, né? Teve duas coisas que me veio que você trouxe. Um exemplo que eu vou dar e uma outra que eu lembrei das almofadas, que isso tem tudo a ver, né? Daquela constelação. Mas eu vou falar aí disso da questão como que isso reverbera, né? Como que a gente contagia, né? Tem várias histórias disso, né? Eu lembrei de uma, mas veio outra agora. Eu lembro que o dia era um tom ressonante, acho que era águia ressonante o dia. Não vou me lembrar. Eu lembro que a gente estava no meio da onda. Eu estava. Olha só, né? Que é bem essa questão da doença do mais, né?
A gente tinha acabado de jantar e eu fui levar os pratos para mesa, para pia, né? Na verdade, antes do jantar eu tinha lavado 1 quilo de louça, né? Tinha ficado lá 2 horas lavando louça. E aí, né, sujou panela, não sei o quê. E aí eu fui levando as coisas para a cozinha, né? Então, nessa caminhada, fui, levanta, tal. Aí, acho que na última vez que eu estava levando os pratos, aí tinha os pratos os talheres em cima, né? E aí, uma faca que estava em cima do prato, ela caiu. Era uma faca sem ponta, faca, ó, vou até te mostrar que era essa faca aqui, ó. Eu tenho ela aqui para mostrar. Era essa, ó, nem tinha ponta. E eu morava numa casa que tinha como chama aquilo? O piso de madeira. Menina, a faca, ela simplesmente era assim, ó, tá. Aí nisso eu com o prato na mão, tal, e a faca aqui em cima, e aí eu falei assim, eu olhei pra Pia e falei assim, essa louça de novo, né? Tipo, nossa, que saco, né? De lavar louça de novo, essa pia que tá sempre cheia. Cara, terminei de falar isso, me arrepia falar. Terminei de falar isso, a faca que tava no prato, ela caiu no chão. Só que ela caiu assim, gente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei assim, em 37 anos, 38, ela caiu assim, no chão. Fincou, parou. Eu até chamei o Leandro, falei, Leandro, chamei o Leandro, o Pedro, falei assim, venham ver, olha só a faca como ela ficou. Assim, ó, como se fosse uma lança mesmo, né? Menina, mas eu fui miudinha pra cozinha lavar aquela louça. Uma miudinha, sabe quando você vai ajoelhada, né? E falar assim, perdão pela minha mesquinhez, pela minha pequenez, pela minha... Cara, a minha arrogância. Graças a Deus eu tenho comida para comer, eu tenho uma família para nutrir, né? Eu tenho uma casa, eu tenho, nossa senhora, daí eu fui agradecendo, eu lavava cada louça, louça, perdão, eu pedindo perdão para Deus, sabe? Porque aquilo me ensinou, aquela faca caindo, né? E é isso que a gente faz, né? A gente está falando de um dia, hoje é esse vento, é o poder do espírito, da comunicação, né? E é isso que a Van falou, não tem palavra boa? Cala, né? Eu tô aprendendo assim na prática o poder do silêncio, o poder sagrado do silêncio. Né? Que eu falei hoje para você, né? O santo remédio, é oração, é liberdade. E não é um silêncio de submissão, de você engolir as coisas, né? É simplesmente se negar, se recusar a entrar na vibe do outro. Não é? É uma frequência muito baixa, né? Essa frequência da reclamoterapia é uma onda realmente magnética que está num campo, né? E você percebe que se você dá passagem para esse lugar, você vibra, você contribui, porque se a gente soubesse o poder que tem esse pensamento, o poder que tem essa onda vibratória, a gente realmente silenciaria nessa hora. E é o que você falou. A hora que você entra com a tecnologia da respiração, que você respira, você se reconecta de novo ao seu centro, que é esse mago traz de você de novo para a presença. Porque assim, por que que eu estou reclamando disso? Em que momento, né? Essa ingratidão tá num... Mas por que que eu estou fazendo isso? Eu tô domesticada? Em que momento que isso está acontecendo? Então, se eu quero realmente passar por uma transição planetária e eu quero construir um novo, eu preciso viver esse novo, eu preciso vibrar nesse novo de alguma forma. Então, assim, silenciando essa voz do ego, né? Essa voz ruidosa, essa voz que é aquela criança birrenta que vai no mercado e ela quer a coisa que está na prateleira. Eu venho pensando muito sobre isso, né? Venho refletindo, na verdade, não pensando, mas entrando em processo de reflexão, porque o sincronário, ele é esse processo de refletir, né? Cada um vai refletir uma parte desse todo, traz pra gente coisas muito profundas, né? Dentro de nós, que na verdade tudo que tá fora é o que você co-criou dentro de você, então não tem nada rolando lá fora que não esteja fazendo parte da sua criação, que é, na verdade, essa vibração mesmo que a gente vem muito baixa, né? E atravessar esse lugar, de que é o que você acabou de falar. Precisou de uma faca e você estava presente ali naquele momento. Então, a Sim. faca te ensinou. Então, assim, tudo está nos ensinando o tempo todo. Tudo. Então, a gente não precisa de um evento especial para sincronizar ou para ler as mensagens que estão no subliminar. É o que você acabou de falar. Eu estava tão... Você vê, você estava fincando uma espada.
né? Praticamente você estava enfincando ali na terra um ódio por estar lavando louça. Sim. E se você for ver simbolicamente, você cravou uma espada na terra, né? Uma Sim. faca na terra, Foi. que é um ódio Sim. por Que estar. fere, né? E o quanto que a gente fere com as nossas palavras, com a forma de essa vibração, né? E são pequenas atitudes, porque às vezes as É. pessoas falam assim, ai, mas como é que é esse negócio do sincronário? O sincronário é isso, gente. A hora que a gente começa a se sutilizar dentro dessa densidade e a gente começa a olhar para pequenas coisas no dia a dia, uma borboleta voando, uma faca caindo, um feijão que você se engasga, são umas micro coisas que chegam às respostas. Sim. E quem tá acordado para isso, lê isso e na mesma hora faz como um Kim planetário, já corrige o fluxo da sua navegação. Porque você poderia ter feito da sua noite um inferno, poderia ter feito da sua noite um inferno, poderia ter Sim. gerado uma grande briga. Você com o teu filho, você poderia ter feito muitas dessas coisas a partir do momento que Uhum. você... Aí a hora que você percebeu o que você fez, o que você fez? Você foi lá e corrigiu o fluxo. Exatamente. Usou o teu Exatamente. humano sábio, né? Eu acho muito legal você falar, Thalita, porque sobre esse humano, né? Você é uma humana cósmica. E a Warane até entrou aqui agora, né? Ela está fazendo o trabalho da cura do profundo feminino e ela vem falando dessa inflexibilidade que nós estamos como humano, dessa nossa mente que está muito inflexível, né? Dessa mente que está muito, como você acabou de falar, né? Tá, tá rígida, né? Muito rígida. Então, Sim. se você quiser falar como humana cósmica, né? Porque a gente tem um humano hoje também, esse humano cristal De desafio. desafiando esse vento. Então, como é que você pode trazer o seu espírito numa densidade dessa, né? E numa rigidez dessa? Porque o humano fala da sabedoria, fala do livre-arbítrio, fala de tudo isso. Mas como é que a gente usa esse livre-arbítrio ao nosso favor, para que a gente possa atravessar essa transição planetária, construindo o que a gente quer ver no futuro? Mas começa nas pequenas ações, começa não reclamando da louça, entendeu? Largando a banana do macaco que a gente falou. É assim que a gente Sim. constrói, não é fazendo parece que é um cenário surreal que tem que ser criado, né? Na verdade, acho que o grande poder do humano, né? E aí eu falo, humanos, todos nós somos humanos, não só eu, né? Como todos nós, somos só uma representante aí da espécie, né? É o poder da escolha. E a escolha, você falou, é a escolha simples. O que que eu escolho fazer? Tá, alguém brigou, alguém falou alguma coisa comigo. O que que eu escolho? Eu escolho revidar, eu escolho fazer uma ironia, eu escolho fazer uma provocação, eu escolho ficar quieta, né? Como que é, né? Alguém vem me trazer alguma coisa. É sempre da gente, né? Eu acho que esse é o grande poder do livre-arbítrio. Eu tenho escolhas, eu não tenho controle nenhum sobre as coisas que me acontecem. Nenhum, né? Não tem como controlar, né? A internet caiu, nossa live é a terceira né, vez que a gente entrou ao vivo. Mas eles não têm como controlar. Tenho como controlar como eu escolho reagir a essas coisas que me acontecem, né? Se eu fico nervosa, fico estressada, não vou fazer mais porcaria de live nenhuma, vou desligar, né? A gente poderia ter escolhido isso. Fica nervosa, xingando, né? Então, acho que esse para mim é o pulo do gato, né? Às vezes eu vejo pessoas falando, não sei o que, não sei o que lá. Eu falo assim, gente, mas é escolha. Escolhe, só escolhe. Escolhe não fazer diferente, né? Escolhe fazer diferente e faça, né? Escolher e praticar, né? É o intencionar e realizar. Então, eu acho que esse é um pulo do gato, né? Do humano, todos nós. E assim, né? Esse evento, né, que é o dia de hoje, e a gente, inclusive, o próximo anel, olha como tudo é conectado, né? O próximo ano, né, a gente chama de anel solar, mas é o similar ao ano, que é 365 dias, ele vai ser regido pela semente elétrica, né? Mas quem comanda a onda, onde ela está, onde essa semente está conectada, é a onda do vento, que é inclusive a nossa onda juntas, né? Nossa soma juntas.
Então, esse vento, né, eu vou falar da minha experiência aí com o que ele me ensinou. Então, você trouxe essa questão. A gente tem, é importante, né, o sincronário talvez traga essa consciência maior da gente estar atento aos sinais, a tudo que acontece, né? A números, pessoas, borboletinha, formiguinha, passarinho, panela que queima, dedo que bate, né? Uma cotovelada, tudo a gente tem como olhar, porque tudo tem um significado, né? Por trás. Então, o sincronário, acho que ele dá essa base, essa sustentação para a gente conseguir compreender esses sinais, né? A gente está atento a esses sinais, porque senão o sinal passa, tá legal, passou a borboleta. O que significa? Nada, né? Nem vê a borboleta, amiga. Exato, nem vê, exatamente. Então, então você, né, você trouxe essa questão dos sinais e tal, e aí depois você retoma a questão que você estava falando da embolia, né? Que você trouxe a questão do Paulo Gustavo, tudo mais, da passagem, né? Eu tive uma experiência também, né, na onda desse vento, que foi no início do ano passado, antes da Covid chegar no Brasil, teoricamente, né? E eu tive uma experiência, assim, bem complicada com o Pedro, com meu filho. Ele foi internado com pneumonia gravíssima, né? Ficou na UTI, todas as coisas que todo mundo tem de sintoma do Covid, só que na época era véspera de carnaval, e o hospital não quis fazer de jeito nenhum o exame do Covid. Falei com 6 médicos diferentes, o Pedro ficou 3, 4 dias na UTI, com o pulmão colado, enfim, foi gravíssima a situação que nós passamos, e foi na onda do vento, né? Era a onda dele, e nós fomos internados, falou que nós fomos, né? Porque ficou eu, meu marido e o Pedro, né, no hospital, então ficamos 7 dias juntos, né? Passamos carnaval, pulamos o carnaval no hospital, e era a onda do vento, né? O propósito, a gente foi internado no desafio, que era a noite lunar, o dia da internação. Ivan, assim, eu olhei para tudo, né? Eu olhei para tudo. O número do quarto, o prontuário. Eu falei, cara, vamos olhar, vamos pegar minha soma, vou pegar a soma. Daí eu comecei assim, ó. Eu falei, vamos entender o que é tudo isso, né? O que está me ensinando? O que eu preciso aprender? Que nós, como família, o que a gente precisa aprender com isso? Porque tudo é aprendizado, tudo é importante, porque se você não aprende, vai repetir aquilo, né? Então, enfim, né? Vou tentar resumir todos, porque eu tive muitas respostas, muito entendimento disso, mas duas grandes lições foram a questão do vento, né? Tanto da espiritualidade, né? Que eu sempre fui, né? Que tenha mais conexão com a espiritualidade, sempre desde pequenininha, né? Eu rezava com o Pedro antes de dormir, mas eu que falava, né? A oração, tudo mais, tal, fazer o agradecimento. Com a internação dele, a família se conectou espiritualmente, né? Então a gente teve corrente de oração de todos os tipos de religião, né? Então eu tenho parte da família que é umbandista, parte que é espírita, parte que é evangélica, parte que é católica, e todo mundo se reuniu em oração, né? Mandando mensagem, fazendo lives, realmente vibrando essa conexão espiritual, né? Então, para mim, foi, né, um ensinamento que trouxemos para casa, isso, né? De lá, o Pedro, a partir, né, lá no próprio hospital, ele começou a fazer a oração, né? Ele fazia a oração da noite, de agradecer, de se conectar com o anjo da guarda dele. Então, hoje, eu falo assim, nossa, eu posso morrer em paz nesse sentido, porque ele sabe rezar, ele sabe se conectar com o plano espiritual, né? E isso eu acho que é primordial, porque eu falei, é a desconexão, né? Se você está se desconectado com a sua, né, com o seu eu superior, com a sua força divina que está conectada com você, né, vai sendo uma bola de neve, né? Então essa foi uma prática que a gente adotou de aprendizado. A segunda a gente retomou, a gente fazia evangelho no lar, em casa, e já tinha tempo que a gente tinha parado, a gente retomou essa rotina de fazer a gente faz sempre de quinta-feira, então é sagrado o nosso horário, então a família, eu, meu marido, Pedro, a gente senta
e lê, e conversa, e reflete, e ora, e vibra a luz, né? Para nós, para o mundo, enfim. Então, essa parte espiritual, né? Que foi a lição para mim. E a segunda, a questão da respiração, né? Ou seja, o vento é justamente o nosso poder do inspirar e o expirar, da respiração. Meu filho, que é meu espelho, foi internado, né, com problema pulmonar, que é o problema que todo mundo está vivendo, né? Essa questão da não conseguir respirar, né? Então, a gente, a partir no próprio hospital, eu programei meu celular com vários os horários chaves, assim, 10h10, meio-dia e 12, sabe? Os horários casadinhos, eu coloquei alarme escrito respirar. Com um sininho bonitinho, aí meu celular vive tocando. Até desativei o alarme para ele não cair aqui a live, mas ele vive tocando o dia inteiro, assim, tipo, a cada 2 horas ele toca um sininho, e aí já é um comando para a família inteira. Todo mundo para e respira. Então, às vezes, meu celular está carregando, o Pedro fala, respirar! O Leandro, a mesma coisa. Então, a gente aprendeu essa parada, né? Parar para lembrar de respirar, né? Porque quando a gente faz esse movimento de respirar, a gente se assenta. Façam todo mundo aí que está assistindo a live, né? Mas a gente passa Você a live ensinou uma coisa? inteira. Mas a gente passa a live inteira, tá aqui assim, ó, não tá respirando. Não tá Pode falar o respirando, que eu ensinei. exatamente. Não, você ensinou uma coisa, a Paulinha também me lembrou outro dia, né? Que antes da gente puxar, a gente esvazia, né? A gente solta os resíduos, né? Solta primeiro tudo, daí sim você puxa um ar limpo, né? Então essas foram 2 práticas, tá? Então só quis trazer essas 2 experiências práticas mesmo de ensinamento que esse vento nos trouxe, e aí acho que dá para fazer um gancho daquilo que você estava falando, né? Essa questão da respiração, né, é a mais alta tecnologia que a gente tem dentro do nosso corpo humano, é a respiração, né? O pulmão, ele é o órgão que dá sentido para a vida. Olha que forte isso. O pulmão é o órgão que dá sentido para a vida. Então, se eu não estou respirando, eu perdi completamente o sentido. E o coração, né, o pulmão, ele que pega todos os resíduos, por exemplo, do rim, dentro da medicina chinesa. Então, se a gente não tem uma boa respiração, a gente não tem como ter alegria de viver. Eu estava falando isso no grupo que eu estava agora com as meninas, né? Que a gente pode ficar sem água e sem comida durante um tempo, mas a gente não consegue ficar sem ar muito tempo. Então eu vejo assim, com clareza, que nós como humanidade estamos sofrendo de uma grande tristeza coletiva. A gente pode querer olhar, não querer olhar, mas assim, eu vou falar para você porque eu precisei aprender isso dentro de uma UTI. Dentro de uma UTI. Eu falo que eu não desejo para ninguém. Então, quando eu percebo que as pessoas estão precisando ir para uma UTI hoje, respirar por aparelho, né? E você entender o que está por trás dos bastidores, né? Imagina, as pessoas estão morrendo sem ar, faltando espírito. É como se o corpo tivesse de um lado, o espírito tivesse do lado dizendo assim: olha, eu tô aqui. Então, assim, é quase que uma cidade, uma humanidade sem alma. É muito forte falar isso. E se a gente não começar a olhar para isso, que é o que a gente fala, não tem como você curar isso com band-aid, que é o que a Arani fala, né? É um grande abismo isso, curar com band-aid. Então, quando você pega uma criança, por que a criança tem problema respiratório? Porque tem conflito dentro de casa. A criança, ela respira mal porque ela tá dentro de um conflito familiar que ela não consegue saber como que ela vai lidar com aquilo. Então, problema respiratório que a gente está tendo são os conflitos internos de se desapegar de histórias do passado para a gente poder ter coerência, porque a respiração ela traz uma coisa chamada coerência cardíaca. Então, o que a gente aprende na respiração? Quando eu inspiro, que eu trago o espírito, esse espírito me preenche na presença. Eu me preencho por um tempo, eu fico com ar. Depois eu esvazio, eu libero
tudo o que já se transformou, porque ele passa por isso, e eu aceito o vazio. Se a gente for pegar uma pessoa ansiosa, ela não tem coerência, porque ela não tem um espaço vazio da inspiração para a expiração. Então, se a gente for quiser falar assim, como é que você quer passar a pandemia? Olha, com uma coisa muito simples, aprende a respirar. A mais alta tecnologia que a gente tem. E assim, eu tô falando de uma história que eu passei. Eu não desejo para ninguém ter que aprender isso dentro de uma UTI, entubado, assim, de verdade, é morrer quase que em desespero. Desespero do quê? De me reencontrar, de entrar em contato com o meu espírito de novo. É um vazio existencial. Então, o que a gente está trazendo para as pessoas que estão assistindo, assim, nessa lua, libera tudo aquilo. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu quero inspirar. Primeiro se esvazia de tudo que está prendendo dentro de você, as más águas. Essa tristeza profunda que precisa encontrar a raiz dela, que às vezes está nas histórias dos antepassados, às vezes está. A gente vem de todo esse lugar. Então precisa ser olhado isso, não é olhado passando. É o que a gente falou, né? Passando. Não. Eu preciso trazer leveza para tudo isso, mas eu preciso atravessar esse buraco, que é um grande buraco, por isso que a tormenta está ajudando a levantar tudo isso na nossa vida, porque a gente não cabe mais vivendo, como diz a própria Warani nas lives que eu fiz com ela, você vivendo essas meias verdades. Porque ninguém aguenta isso, isso pesa na mochila, porque você não tem a outra parte da história para você poder realmente, inclusive acessar, e não tem nome às vezes para você curar. Então eu falaria que assim, esse vento, ele traz pra gente esse lugar da presença. E quando eu consigo, por alguns segundos, respirar consciente e ficar só com a minha respiração, eu encontro Deus, eu encontro o Espírito, porque a tormenta fala disso. A tormenta é Deus na essência. Então, se eu consigo ficar comigo mesma presente na respiração, eu consigo encontrar paz. Que parece que é uma coisa tão... uma loucura, e não é. É ali, naquele momento. Aqui agora. É aqui e agora. Não é à toa que quem guia esse vento é um mago. É um mago. E se a gente vai querer entrar numa novo ciclo, né? Se essa semente não tiver oxigênio, ela também não vai florescer. E nós estamos falando de hoje, né? Estou falando assim, hoje a gente está no coletivo, praticamente, é Tom Cristal. Então, eu gostaria que todo mundo que está assistindo essa live olhasse para quais são as coisas que você precisa liberar esse passado, né? Dessa tristeza muito profunda. Tá bom, já foi. Tá, mas como é que a gente vai trazer um novo ar para a gente poder continuar a nossa caminhada? Porque você está cansado, você para um pouquinho na montanha. Acho legal essa questão do teu livro. Uma hora você para ali para dar uma descansada. E às vezes você tem uma mão ali para te ajudar, alguém que pode carregar para você um pedaço da tua jornada, alguém que pode olha, me levanta aqui. A gente pode pedir ajuda das pessoas, precisa de humildade para pedir ajuda também. Sim. Que a maioria não faz isso. Porque esse é um outro lugar também, né? Que a gente foi treinado a não ceder, a achar que isso é fraqueza. Como diz o Robson, que ele deve fazer uma live com você, se você também veio para essa jornada achando que você quer passar por cima dessa parte, você não quer olhar para a parte emocional, você pegou o gate errado. O Robson fala isso. E aí, você pegando esse gancho do emocional, da tristeza, né? A gente foi treinado, né? Condicionado a desvalorizar as emoções, os sentimentos, né? E hiper, super, mega valorizar a razão, né? O pensar, né? Então a gente ficou cabeça gorda, tá todo mundo com a cabeça gorda, cheio de coisa na cabeça, né? E com sentimento desconectado, você não consegue nomear as emoções, não tem inteligência emocional, tem o QI lá em cima, mas não tem inteligência emocional zero, né? Então é complicado, é muito interessante você puxar essa questão, né? Porque isso tem tudo a ver com a pandemia, com o que a gente está vivendo, com esse ano, né? Que é essa tormenta, dessa transição na prática real mesmo, né? Essa energia de hoje ficou cortada, né? Acabei nessa nova live, eu não falei, mas essa energia de hoje é a força oculta
desse ano que nós estamos vivendo, né? E como força oculta é aquilo que está no inconsciente, que a gente precisa levantar, abrir a consciência para a gente poder compreender, né? Entender. Então, hoje é muito especial, é importante entender. Ai, minha queridinha, que saudade dessa gatinha, estrelinha linda. Então, é muito importante a gente entender a força, né, e a importância dessa energia, né, desse vento que está no oculto, porque é ela que vai fazer a gente, né, vai ajudar a gente nessa caminhada final. Então, eu queria pegar mais um gancho que eu falei da tristeza, né, Área? A gente é ensinado a engolir o choro, para de chorar. O que tá chorando? Chorar é feio, chorar é coisa de, né? Você fica, olha que feia que você fica chorando. Homens não choram, né? Então a gente, cara, tem um monte de coisa na nossa cabeça, né? Massacrando a gente, que tudo que envolve tristeza tem que ficar embaixo do tapete mesmo, né? Então você tem raiva, você tem, né, alegria, você tem medo, mas você não pode ter tristeza. Não, tristeza não, né? Engole a tristeza, né? Tá chorando por causa de quê? Tá chorando por causa de quê? Por quê? Engole esse choro, para de chorar, né? Não, levanta a cabeça, chorar pra quê? Né? A gente é muito negado no choro, né? E somado ao fato de que a gente está totalmente desconectado da nossa conexão com a Lua, né? Que o sincronário retoma essa reconexão, faz essa reconexão. Duas luas aqui hoje, ó. Duas luas. Tormenta sem água, não tem como você limpar. Como é que você limpa sem água? Exatamente. No cuspe, né? Então, a gente precisa... É bem isso, né? Então, a gente precisa aprender a olhar, de fato, para essas nossas tristezas, né? E aí, Eva, eu acho que assim, é o que você falou, muito importante, é pedir ajuda, cara. Porque, e aí ajuda para porque quem tiver no seu alcance, né? A Vânia, por exemplo, ela faz um monte de terapias curativas, né? Então ela faz constelação, aí depois você faz todos atualizada de tudo que você tem aí de novo na sua bagagem, né? Mas assim, procura a Vânia, ela faz um monte de coisa bacana, assim, de cura dessa ancestralidade, dessas questões do passado, vai cavucar aí para poder realmente curar, né? Porque às vezes sozinha a gente não consegue mesmo, né? É muito importante a gente falar isso, assim, porque nós tivemos uma experiência muito interessante, né? Eu e a Van, que a gente fala, nossa, parece que a gente até se sente um pouco privilegiada no sentido de passar pelos perrengues antes de todo mundo, né? Então, pô, eu fiquei 10 dias no hospital com meu filho, né? Saí do hospital, assim que eu saí do hospital, foi o primeiro caso oficial de Covid. Aí começou logo 15 dias depois, entrou a pandemia. Ou seja, eu falo que eu fui beneficiada, me sinto privilegiada de ter passado por isso com o Pedro, que não descarto que tenha sido realmente o Covid, apesar de, né, há controvérsias, mas aquilo ensinou muita coisa pra gente, né? A gente se preparou. E a gente, né, voltando na questão dos nossos trabalhos e tudo mais, né? Eu lembro de coisas que nós passamos lá atrás que a gente está vendo pessoas acontecendo isso, né? Então, essa questão da tristeza. Eu, por exemplo, tinha isso também, né? De não, pra quê? Você é forte, vai chorar pra quê, né? Até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de me permitir chorar, né? É como se eu não tivesse permissão para chorar. Eu tenho que resolver tudo. Depois que eu resolvi, tá tudo certo. Agora eu posso chorar. Daí eu me esvazio, aí eu posso chorar. Mas não me permito. É muito difícil realmente essa questão. Mas antes eu tinha uma cegueira tão grande com relação à minha tristeza, né, Van? A gente fez uma constelação que a minha, né, da criança tal, que eu não conseguia, eu não encarava a tristeza, não via. Ela era realmente invisível para mim, né? E foi depois daquilo, que isso também, né, acontece, né? A gente fez a constelação, não sei, foi tempos depois, uns 2 meses depois, eu vivi um processo. Eu sempre fui aquela pessoa que nunca fica doente, eu sempre tem que estar forte, né? Cara, eu passei a onda da serpente, começou falando da serpente, né, da energia vital, essa onda de trocar a casca, eu passei a onda inteira. Entrou serpente magnética, terminou terra cósmica, terminou os 13 dias da onda, eu passei
eu falei, encatarrada, gente, coisa horrorosa. Eu tava entupida em tudo, né? Por quê? Porque eu entrei em contato com essa tristeza, com tudo que estava envolvido, né? E ela precisava sair de alguma forma, né? E aí ela veio à tona, foi uma catarse, né? Que eu fui chorando, chorava, assim, você encostava em mim e chorava. Era encostar de mim. Ai, o que foi, Thalita? Ai, chorava, chorava. E ranho, e catarro, coisa horrível. Fiquei muito resfriado, fiquei muito mal, né? E aí é isso, né? O resfriado, a gripe, né? O Covid, ele é uma manifestação dessa tristeza que... Sagradas lágrimas. A gente precisa se permitir passar por esse lugar, né? Porque a gente fala assim, quando você chega no pulmão saudável, quando o coração, né, ele já pegou essas emoções todas e ele já ressignificou, só falta às vezes chorar. E às vezes a gente vai chorar sem a gente precisar dar nome para nada. Então, quando a gente quer chorar, tudo que a gente precisa é de um colo e de um ombro amigo. Para isso, a gente não precisa que as pessoas nos consolem, porque esse também é o outro veneno da humanidade. Por que pega em você o choro do outro? Porque tem coisas dentro de você que não está resolvida, né? Então, Exatamente. assim, eu acho que assim, essa transição, ela já tem uma grande luz no campo para quem está querendo realmente olhar, mas é uma ponte de travessia para a gente soltar o velho, que eu falei da história do macaco, soltar a banana, porque senão Sim. a gente fica, a gente, assim, a minha doce história velha, sabe assim? Ah, aquela, sabe, a minha doce história velha. Eu até escrevi isso ontem, olha. Nada de minha velha história triste, sabe assim? Porque Sim. senão, o que eu trago para o campo? Já percebeu assim? Ah, eu tô com dor de barriga. Ah, eu também. Nossa, semana passada, você não tem noção. A Então, e minha. tem uma competição também, já percebeu isso? Você fala com a pessoa, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Nossa, mas eu tenho uma enxaqueca, todos os dias eu tenho enxaqueca. Ah, não, Nem então te realmente a minha ouviu. dor A pessoa nem não te tem, ouviu. Ela já né? entrou em competição já. Tipo, a minha é maior que a sua. Nem escutou a sua. Exatamente, É exatamente. quase um monólogo, né? Então, assim, meu, é triste isso, viu, Thali? Isso é triste. Isso é triste de É, verdade. isso Porque é triste. isso de verdade é uma tristeza na humanidade, porque não se tem ouvido para poder acolher, né, a tristeza do outro, porque você precisa de um lugar de muita empatia para você poder escutar. E é que esse é o ouvido terapêutico. A relação terapêutica precisa passar por esse lugar. Então, tem um monte de gente querendo ser terapeuta, mas não tem esse ouvido terapêutico, porque é o que eu falo, para poder abrir, por exemplo, um campo de constelação, eu tenho que abrir dentro desse olhar. Um lugar empático, mas sem eu pegar essa história para mim. Eu não posso me identificar com aquela história, porque se eu me identificar com aquela história, eu não ajudo a pessoa. Uhum. E se aquela história da outra pessoa pega em mim, é porque eu não curei aquilo em mim. E eu, como é que eu ajudo uma Exato. pessoa desse jeito? Você quer alguém? Imagina, você acabou de sofrer um acidente. Tá com a cabeça de um lado e a perna do outro. Você precisa de alguém ali que começa a chorar pra você. Ai, uma perna, uma cabeça. Não, você precisa de alguém que fala assim: olha, gente, cabeça e perna se juntam assim, né? Então não pode ter uma Sim, pessoa que emocionalmente tá pior que você, né? Não tem como. E sim, eu falo sim. assim: a tristeza, ela é um lugar que não tem espaço numa sociedade tão violenta, né? Que Uhum. foi colocado isso como fraqueza. Então, a nossa força está na nossa vulnerabilidade das nossas emoções. É um privilégio a gente saborear a vida através das emoções. E quando chegar às sagradas águas universais, que a gente pudesse dar passagem. Você vê a criança, quando ela vai para o caso, sei lá, né, os antigos, né? Que coloca a criança ali para refletir um pouco o que ela fez, né? Deixa ela naquele lugarzinho, quer dizer, ela precisa realmente pensar a ação que ela fez. Ela chora, depois ela vai para o colo da mãe e dá um abraço, que nada mais é do que eu entendi, desculpa. Que a mãe fala: olha, filho, percebe que você fez isso, nananana, e coloca a criança ali. Ela vai, assim que ela chorar, a primeira coisa que ela faz depois é querer seu carinho, seu colo, seu abraço. Ela só quer isso. Isso é o amor na prática. Uhum. Será que a gente está fazendo esse movimento? A gente precisa de uma nova humanidade mais sensível, mais acolhedora, uma humanidade que ouve o outro, que entende a fragilidade que aquele outro está naquele momento. A gente tem dias que a gente não vai estar com toda a nossa bateria carregada. Acontecem E é coisas todos os normal, dias. somos cíclicos, né? Somos seres cíclicos, inclusive os homens, né?
Os homens também têm ciclos, apesar das mulheres terem marcado, apesar com a menstruação, né, esses ciclos, mas os homens também têm. Né? A gente não está sempre com a bateria 100%, né? Que é justamente a regulagem do dar e receber, que você estava falando no início, né? Que é uma hora a gente está bem, a gente dá, outra hora a gente não está tão bem e a gente precisa receber, que é a hora do receber. E agora, você imagina, né? É que as pessoas não se ligaram, a gente vai entrar agora no inverno. O inverno já é a estação do pulmão. Quem não cuidou do emocional o anel passado, agora vai. Eu falo assim, olha, não é a gente querendo falar, mas as coisas ainda tem mais coisas pra... tudo é ação e consequência. É só consequência, né? Das coisas, dos atos, né? Então assim, eu falo assim, se você não estiver cuidando da sua parte emocional, trazendo para ela, como você falou, essa inteligência, né? Você não queira controlar. Você precisa deixar isso vir à tona para que isso tenha nome, para que isso possa ser curado. Porque por que você está num campo de aflição e de angústia? Porque aquela dor não tem nome e não está podendo ser vista. Então, nessa hora, eu preciso de ajuda de alguém que vai acolher para que aquilo tenha uma passagem, para que aquilo tenha uma vazão, para que esse espírito, porque depois que aí a gente traz, aí vem a tormenta para limpar, e aí vem a iluminação, porque aí você traz luz para aquilo que é o que precisa. Então, se a gente também não fizer essa mudança agora, porque a gente vai entrar no inverno aqui no nosso hemisfério com a mudança do anel, a gente vai estar nesse inverno. Então, essa semente vai ser germinada num solo, no nosso hemisfério, um pouco mais caverna. Tem que tomar muito cuidado com a euforia, porque a euforia é uma emoção totalmente vazia de si. Porque tem que tomar muito cuidado. Alegria é uma coisa, euforia é outra. A euforia esvazia o coração. E esse vento, quando está doente, ele vai para a euforia. Exatamente. É o que quer falar demais, aí quer ficar aí precisa de se alimentar da vida do outro, da história do outro. A Lu Vento Cósmico, que ela é vento cósmico da minha onda, falou isso. O vento, quando está doente, ele é super fofoqueiro. E a fofoca, ela contamina, inclusive, o chakra básico, o chakra sexual. Porque você vai retroalimentando de meias verdades, de meias histórias. E aí, na hora que você vai falar tudo o que você sabe pela metade. Você nunca vai perguntar para a pessoa se é aquilo que falou. Então, essas meias verdades também envenenam o seu vento, quer dizer, envenena o seu próprio pulmão, a sua própria comunicação fica meio esquisita, porque, tipo assim, é de mim que você quer saber? Então pergunta para mim. Você quer saber de mim? Pergunta para mim. Você quer saber de mim? Não pergunta para Thalita, pergunta para mim. Claro. E a gente faz? A gente fica dando volta para querer saber as coisas, porque vai na pessoa e pergunta para ela. Exato. E você falou da euforia, eu lembro você falando, né? Eu aprendi com você também essa, que euforia é eu fora de mim. Tô fora do balão, tá o balão. Puxa o balão de volta, né? Porque tá desconectado, né? A gente fica naquela loucura, né? E se desconecta totalmente, que é o oposto da tristeza, né? O oposto da tristeza não é a alegria, né? Essa é a euforia, né? É exatamente o excesso. A alegria seria o caminho do meio, de você estar nessa alegria interna, né? Não é alegre, eufórico. É alegre de ser feliz, de estar alegre, né? É um estado de espírito, né? Você é o que você acabou de... Você falou da louça. A partir do momento que eu entendi, a partir do momento que eu aceitei o processo, eu já posso ficar alegre com aquilo, porque, meu Deus, aquilo que eu não vi, agora eu posso ver. Então eu preciso ir para a cura já com esse estado de alegria, porque eu já estou manifestando a cura ali, né? Porque eu falo assim, como é que Cristo curava? Você sabe como é que ele curava? Você chegou a ler Cartas de Cristo? Não li tudo. Ele Li fala só assim, algumas passagens. ele fala assim, né? E eu acho a coisa mais maravilhosa. Ele fala assim que quando ele ficou no deserto, que ele se conectou direto, né? Que ele teve esse processo, tanto que ele fala, foi a sua fé que curou. Ele entrava em conexão com essa mente superior, abria o coração dele e o campo do outro, querendo a cura, porque ele já acreditava na cura, ele já tinha essa fé, essa esperança da cura, era isso que curava. Então, ele só era ponte da conexão com o divino. E aí as pessoas estão esperando o Salvador.
Se a gente também não sair dessa velha era que está buscando um salvador externo, eu atendi uma senhora esses dias que é uma estrela cristal. E ela falou isso para mim, assim, quando terminou, ela falou assim, nossa, você... Ela falou assim, ai, graças a Deus e a você. Eu falei, não, senhora, graças à senhora. Ela, não, graças a você. Eu falei, não. Falei, não joga para mim uma coisa que é sua. Por quê? Senão a pessoa projeta em você, ela projeta em você Dá o aquilo que é a poder, né? responsabilidade dela. Exato. Dá o poder, você dá o poder tanto para o bem, tanto para o mal. Né? Se você dá o poder para o mal, no sentido, né, invertido, você se torna vítima. E se você dá o seu poder de realização, de fazer, você se torna impotente. Né? Porque eu não posso nada, é o outro que faz por mim. Né? Isso, que a semente é um dos poderes que a gente perdeu. A semente é o poder pessoal, é o poder que até que eu fiz agora o facilitador do sincronotron, o Robson falou isso pra gente. Nós, como terapeutas, né, a gente como terapeuta, e eu tô falando de outras terapias, a gente tem um hábito muito feio, como humano, de desempoderar da gente mesma, a gente terceiriza. Por quê? Porque a gente espiritualmente não quer crescer. A gente não quer responsabilidade, a gente não quer responsabilidade com nada. Sim. Então, isso é muito sério dentro do processo, porque assim, que nem quando ela falou isso pra mim, eu peguei e falei pra ela assim, olha, a senhora vai deitar aqui na maca, a senhora diz que é católica, tem fé. Falei, cadê o Jesus que estava dentro de você, que você acredita tanto, que você prega tanto? Ele tá fora? Coloca ele sentado aqui e é nele que eu quero a senhora junto comigo no processo. Não tem esse processo de deitar na maca, eu faço e a senhora fica em outro lugar. Eu falei, alguém tem que estar com o seu braço aqui, o dono do seu braço é a senhora. Se a senhora não estiver presente aqui com o seu braço, respirando junto comigo, eu vou usar essa energia e a senhora vai se conectar com essa energia. O meu papel é se conectar com essa energia e fazer o meu serviço. O seu papel é ficar presente aqui, se conectar com essa energia e a gente faz uma fusão da cura. Arro, aí ela olhou para mim, ela, arro. Falei, então é isso. É isso mesmo. É isso Porque aí. senão as pessoas vão para um lugar que é assim, elas deitam na maca, como paciente, e ela saiu do lugar, o corpo dela ficou sozinho ali, e ela depois ela melhora, e ela diz, ai, você me ajudou, você me salvou. Não, eu fiz o meu papel, amada. Eu tô ali me conectando com o que tem de mais divino no campo, mas você tem que se conectar também, porque se você também sair da sua presença, não tem como ter cura. Então, é Exatamente. os nossos espíritos juntos que vão fazer essa fusão e essa união da cura. Não tem cura. Por isso que esse oráculo de hoje está lotado de mão em volta. A mão é a cura. E a mão é eu também estou ali realizando junto. Eu quero, eu preciso intentar isso no campo. Então, se eu quero a presença desse mago, e outra, esse vento transcende no mago. A gente não pode esquecer a onda encantada que a gente vai entrar. Essa onda que a gente vai ficar. Porque o pessoal às vezes olha só o selo que vai ficar para o próximo anel. Mas precisa olhar a onda encantada que tá. Que transcende no mago, que é na presença. Tá travando um pouco para mim aqui. Tá travando para vocês também? Tá travando aqui. Tá travando para vocês aí também? Vocês estão me ouvindo? Oi, Ivan. Tá, então deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo, mas eu, ok, então tá. O tempo todo vai e vem, tá. Deixa eu aproveitar enquanto a Van tá voltando, né? Eu vou ler alguns comentários aqui, né? Que ele falou assim, desnovelando, né? Ela saiu, ela vai entrar de novo, tá? Então, eu só pegar os comentários aqui. Então, isso é muito Theta Healing, né? Todos nós temos esse canal como criador. Todos podemos acessá-lo para nos curar nossas crenças, né? Então, essa sabedoria que a Vânia trouxe, né, de Jesus, está em nós, né? Como a Eli bem lembrou. E aí é justamente esse poder do... Deixa eu ver se o que temos aqui. Peraí, só um pouquinho. Solicitações, vamos ver se ela está aqui ainda. Justamente a gente se conectar com essa
esse poder, né, esse vento que está embaixo dessa onda, nessa reta final, né, embaixo desse selo, né, que é a tormenta, ele é justamente essa conexão com a nossa espiritualidade, com tudo isso. Então, estava só dando um... Tá me ouvindo, Van? Tá rodando aí dela ainda. A Lu tá perguntando qual livro que ela citou. É Cartas de Cristo, o nome do livro que ela falou. É isso, Cartas de Cristo, o nome do livro. É de Cristo, tá, gente? Não é Jesus, é Cristo. É o Jesus Cristo, mas o nome do livro é Cartas de Cristo, tá? Enfim, ela saiu de novo, vamos ver se ela volta. Enfim, tá? Então, assim, eu vou retomar, fazendo uma leitura aí de tudo, né? Porque a gente tá falando até agora. A gente... Enquanto isso, deixa eu só mandar as solicitações aqui, tá bom? E ela entra quando ela puder. Né? Então, assim, né? A gente tá fechando, terminando, encerrando, né? Esse ano. Voltou? Voltou. Ah, então tá, então ótimo. Eu falei, vamos só atualizando aí o que a gente estava falando. Pode continuar. Não, pode falar você, porque eu nem sei o que você estava falando aí, porque eu tentei sair. O que eu faço assim agora? Eu também respiro, saio, volto, desconecto, volto. Porque eu já sei, tá lotada de live. Eu abri agora, tá lotada. Meu Tá. feed tá. Nossa Senhora. Mas tá tudo bem. Acho que essa mensagem ficou gravada. Nem sei quanto tempo a gente já tá de live. Quanto tempo a gente Eu tá não de sei live? como que a gente vê. Me falaram, eu tenho que apertar onde? No ao vivo. No ao vivo No você ao vê quanto vivo. tempo tá. 61. Ah, 61 e tá 19. ótimo. Tá Tá ótimo. Então a ótimo. gente tá num Para tempo nós bom. duas, estamos bem. Não, então tava fazendo uma que a gente fala e vai e se conecta, né, com várias coisas. O que a gente precisa entender tudo, né? A gente está num ano que é composto por 13 luas, que é similar a um mês, né? Só que são 13 luas de 28 dias. E a gente está no 11º mês, eu vou usar o termo gregoriano aí para as pessoas, né, que não conhecem, se situar. Então, a gente está no 11º mês desse ano que está terminando. Então, só faltam 80 dias, né? 80 dias para o ano fechar, né? Então, esse mês que termina dentro do gregoriano, dia 29 de maio, esse mês que é o espectral que a gente está falando, de liberar, né? A gente precisa, é muito importante, né? A gente fazer processos rituais, intencionar, carta, cura, tudo, assim, que tiver ao alcance de cada um, para, de fato, a gente esvaziar as nossas mochilas. A gente precisa, a gente está numa reta, se você pensa uma onda, né? Vou pegar a onda do livro. Pega o teu livro, isso mesmo. Vou pegar aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Só para você, quem não conhece, né? Esse aqui é o livro que eu escrevi, chama Trilha Encantada, está disponível lá na minha bio, no Tá na Prática. E nele eu conto exatamente a onda encantada, né? Eu trago o conceito de onda encantada através dos personagens. Então é uma história supostamente infantil, né? Mas é para todas as idades, né? E a gente está na reta final, né? Então, a Van estava falando da questão das mochilas, do SPEC no início da live, né? Esse é o SPEC, a gente está nesse lugar aqui, né? Ou seja, esvaziando as nossas mochilas, né? Então, o SPEC, que é o tom espectral, que corresponde ao período que nós estamos vivendo dentro do ano, tá? É o momento de se esvaziar, de se liberar, de se tirar essas cascas, tirar esses pesos, tirar as tristezas, tirar as mágoas, tirar os rancores, né? Realmente a gente se esvaziar para seguir leve, né? Então, no livro eu fiz uma analogia, ele se liberta das mochilas, né? Ele sugere para as pessoas, gente, tá todo mundo cansado e tal, vamos deixar esvaziar nossas mochilas, ou deixar elas aqui do lado pra gente, porque a gente está na reta final. E aí, o que é reta final, né? Essa aqui é a forma da onda, né? O formato dela. Né? Então, ela começa aqui e vai, desce, depois ela anda aqui embaixo, depois ela sobe, né? Então, aqui, essa subida que eu falo, a gente tá aqui, ó, se você conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tá aqui dentro do ano, né? A gente tá nesse lugar aqui, nesse 11. E se você pensa em subida, é a mais íngreme, é aquele momento mais desafiador. Não é à toa, quando você faz a analogia na onda, o que sempre vai ser assim, o Kim que tá aqui
é o desafio do propósito. Se você olha em oráculo, esse daqui é o antípoda de quem está aqui na cabeça, né? Então, é desafiador. A gente está num período mega desafiador, né? Então, se você não esvaziar essa mochila, né? Não soltar as almofadas, que eu já conto essa história, soltar as almofadas, que é fantástico, a gente não sobe essa onda, a gente não termina, a gente não vai chegar carregado, vai chegar pesado, né? E a energia do ano é essa força aqui, que é a tormenta é a transição em si, né? A tormenta é essa transformação, essa limpeza, esse movimento, esse caos para gerar ordem, né? Tem uma bateria, deu pausa aqui, que tá, eu vou deixar carregando daqui a pouco. Mas tem uma teoria, né? Senão Que a teoria... não teoria... acaba nem a live. Né? Daí é triste, né? Vou colocar aqui. Tem uma teoria, né? Que é a teoria do caos, que ele fala assim, você tem a ordem, depois você tem a desordem, depois você tem o caos, aí do caos que nasce uma nova ordem. Então a gente está de fato nesse caos, assim, a gente está vivendo esse caos para que a gente possa ter consciência, né, do que é que a gente precisa transformar, que essa tormenta está pedindo, para a gente entrar nessa nova ordem, nessa nova era. Vou puxar, talvez meu som vai ficar um pouco agora, porque vai abrir. Fica assim o foninho. E olha que interessante. E olha que interessante. Você tá... E esse é próximo anel, o espectral vai ser o humano. Ou a gente vai liberar a nossa humanidade no próximo anel, ou a gente vai liberar a humanidade. E esse humano fala, diminui o ritmo. Se a gente tiver, né, fiz uma live esses dias, não tem como você sustentar, por exemplo, um corpo saudável, uma vida saudável, sem ter hábitos bioorgânicos, sem você estar conectado ao tempo natural. O que acontece com as pessoas? Aí o que o André falou numa live, né? Eu faço uma prática hoje, eu melhorei, amanhã eu paro. Você sabe o quanto é importante a disciplina, né? Então essa disciplina, as pessoas têm confundido disciplina com regra. Então, não é isso rigidez. não é rigidez, não pode ter com rigidez. Então, a disciplina é algo que eu emprego para minha jornada, porque aquilo me faz bem, aquilo me dá alegria. E não tem ninguém batendo palma para você. Então, eu vou comer bem porque eu quero comer bem. Isso me dá alegria. Não preciso ficar postando o que eu como, porque é um pouco essa coisa que a minha sensação que esse fake news um pouco, ainda eu preciso que o outro diga, ai, parabéns, nossa, o que você está comendo? Não, gente, essa atitude de alegria é algo que eu faço que eu não preciso de nenhum aplauso. Eu não preciso estar sendo comparada. É o auto-amor, é o amor próprio, é você se amar. Eu quero fazer por mim, porque eu me amo, porque eu quero me ver feliz, né? Que eu quero estar bem. Ó, Onda Encantada 18. Quem que vai estar lá na intenção? O cachorro. Se a gente já fizer uma breve analogia do que vai ser essa próxima onda, ou eu vou ter que intentar, ou eu vou aprender no amor, eu vou aprender no amor. Então, as pessoas que estiverem antenadas no sincronário e já estiver limpando tudo, vai ser uma onda leve, porque se for como vento, é para ser uma onda leve, uma onda da presença, uma onda para a gente aproveitar a respiração. Só que qual vai ser a dificuldade? O desafio dessa semente vai ser a gente semear num solo fértil. Só como é que eu vou semear num solo fértil se eu não limpei o solo nesse anel? Esse anel é para a gente limpar o terreno. Como é que eu vou plantar uma semente num lugar podre? Não vai nascer nada, né? Exatamente, exatamente. Temos que pensar sobre isso também. É isso aí. Essa de soltar as almofadas, né? Virou não é nem piada, mas uma piada interna, né? Porque a gente fez uma constelação com a Simone, né? Simone Veiga, que ela é escritora também, que lançou um livro. Já fiz lives com a Simone. E eu representei, eu nem me lembro quem eu representei. Eu sei que era da constelação dela, algum familiar da constelação dela, gente. A Vânia, e aí eu falava assim, a Vânia, quantas pessoas tem aqui e tal, e ela ia trazendo as almofadas para mim, para representar as pessoas ali que eu tava guardando, né? Menina, ela pegou todas as almofadas do estúdio. Tinha mais de 50 almofadas, né, Vânia? Tinha. Todas as almofadas
que tinha no estúdio, a Vânia pegou. Foi lá no todos os salões e foi tirando, trazendo almofada, trazendo almofada. Daí você precisa de mais? Eu preciso de mais almofada. Cara, no final, era uma montanha de almofada. Daí, o exercício era desapegar dessas almofadas, né? Que representavam antepassados, enfim. Daí tinha outras coisas envolvidas, mas isso ficou muito forte, né? Essa questão do desapego. E acho que a lição, para mim, principalmente, foi o desapego com amor, né? Por quê? Gente, eu peguei aquelas 50 almofadas. Devia ter isso, né, Vara? 48. Eu lembro que a gente contou quase 50 almofadas. Eu peguei uma por uma, imagina o tempo dessa constelação. Eu peguei uma por uma das almofadas. Eu ajeitava, pegava uma almofadinha aqui para fazer, mas é só para fazer um exemplo. Eu pegava a almofadinha, que tava tudo jogado assim, pegava a almofadinha, acariciava e deixava ela assim, retinha no chão. Aí pegava a outra, fazia carinho e deixava do lado. Eu fiz isso com todas as almofadas, né? Então eu estava dentro da constelação, né? Representando um personagem. E aí que a gente foi desapegando das almofadas finalmente, né? Que aí eu deixei ir, né? Liberei aquela turma ali que estava comigo, representando, né? Aquelas almofadas representavam. E aí virou um chavão nosso do solta as almofadas, né? E aí eu falei, Vânia, ela falava uma coisa pra mim, ai não, eu tô soltando a almofada. Eu não quero segurar mais nada. Porque se segurar, gente, ele representa tanta coisa, o segurar, né? Então a Van falou de você apegado à sua própria história, né? Ao seu próprio drama, né? Esse tipo de apego. Então essa é uma forma de você estar segurando a sua almofada, né? Tá Segurando, pesando... e as pessoas que estão nessa história junto com você. Exatamente, exatamente. Então, tem coisas que a gente pega também, né? E isso talvez a mulher tenha mais, né? Que o homem é a questão dos. A mulher tem uma coisa que é a capa, né? Eu chamo que é a capa da Mulher Maravilha, né? A mulher coloca a capa da Mulher Maravilha. Eu falo isso porque eu tinha essa capa e eu vi o peso que tinha essa capa na minha vida, né? Foi muito junto com a época que eu acessei minha tristeza, que eu tive o que eu chamo do brumadinho, né? Estourou meu brumadinho, que eu chorava loucamente. E aí eu tinha essa capa, né? Ou seja, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa amiga, uma boa profissional, uma boa isso, tenho que dar conta disso, blá, 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 eu faço, eu aconteço, senão não fico mal, e vou fazendo, e não sei o quê, né? Eu dou conta, né? E isso, gente, é um peso. É um É um peso. peso. Porque tem uma hora que você desmorona, simplesmente desmorona, né? A minha avó, né? E a gente acessou, outro dia, estava conversando com meu pai sobre isso. A minha avó, a mãe dele, era esse tipo, né? Ela era sacudida, e não sei o quê, e faça, aconteça, né? E ela dava aula de corte e costura, ela cerzia, ela benzia, ela tinha lojinha de brechó, ela lia carta, ela mil e um fazia fila, né? Porque ela benzia, não cobrava para isso, então fazia filas gigantescas lá na casa dela. E ela tinha diabetes, ela tinha, depois foi cegando os olhos, ela tinha problema no nervo ciático, ela tinha um monte de problema. Mas minha avó não reclamava. Minha avó era aquela mulher que não piava. Ela não falava nada. Nada. Nunca você via minha avó, ai, nunca. Não tinha um ai da minha avó. E eu falo, a minha avó foi essa que desmoronou, né? A minha avó, ela nasceu dia 11 de maio. No dia 9 de maio, foi o Dia das Mães, a gente fez o almoço do Dia das Mães, demos o presente do Dia das Mães e do aniversário dela. Ela tava meio esquisita, não comeu muito, tava meio esquisita, mas tava diferente aquele dia. Na segunda-feira, ela passou mal, meu tio levou ela para o hospital, foi internada. No dia 10, ela foi internada. Da passagem do dia 10 para o dia 11, no aniversário de 77 anos dela, ela morreu. Foi isso, estourou, né? Ela aguentou e calada, né? Muitas vezes. E acho que isso é uma coisa muito grave, né? Então a gente, esse é um peso que a gente também precisa aprender a se libertar, né? Os Os pesos, nossos ancestrais. Os nossos né? ancestrais. As nossas cobranças, as Mas nossas tem, de perfeição, essa arrogância de querer dar conta de tudo, ser boa em tudo. Não precisa ser boa em tudo, gente. não precisa Né? ser boa em tudo e outra coisa, né? Para você poder fazer essa cura da sua ancestralidade, não existe como se livrar da ancestralidade a não ser pela honra.
Que essa é uma outra coisa. As pessoas falam assim, ah, já resolvi com a minha mãe. Já resolveu? Eu falo assim, você vai fazer 500 constelações, porque todos os dramas que você tem na sua existência, nas relações, tem a ver com seu pai e com a sua mãe, que são os dois primeiros amores da sua vida, né? E o Bert Hellinger fala uma coisa muito forte, que você, para você poder morrer, literalmente fazer o passamento em paz, você tem que aceitar o inacabado. E se você também não honrar esse passado, não tem como você trazer a alegria de viver. Então, a gente está falando de lugares muito fortes, que a gente tem uma lua incrível para poder olhar para tudo isso, para quando chegar na subida da montanha, que é na lua cristal, eu estar inteiro para poder cooperar. E o sincronário ele vai ensinando a gente, onda a onda, o que soltar, né? Porque, por exemplo, eu tô ali no tom cristal. Eu posso ajudar quem quer ajuda. Não tem como eu puxar quem não quer. Se o cara quer ficar no 11º andar da onda encantada, emburrado, com o saco nas costas, ele vai ficar ali. Ele vai ficar ali sozinho. É o que eu falo na constelação para vocês. Você quer ficar aqui? Eu vou fechar a constelação com você aqui, com o teu peso na birra. E se a gente entra no campo astral e no campo ancestral, tá lotado de almas que estão nesse lugar, porque não quer soltar a mochila. Eu tô preso na minha triste história. E tudo que a gente precisa para abrir a triste história é um campo de amor para ser acolhido e visto sem julgamento. Por isso que essas curas agora que estão forte no campo, né? Tem muita cura no campo, tem muita coisa, tecnologia maravilhosa. A gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para fazer uma transição planetária mais leve. E mais leve não quer significa que eu vou me livrar, né? Porque as pessoas às vezes querem entrar na cura, quer se livrar. Não, é ressignificar. Senão fica preso na banana. Exatamente. Então, acho que o recado que a gente precisava dar para que essa questão, e assim, o teu livro, né? Eu até queria partilhar isso também. Eu li para uma criança o teu livro, né? E eu achei tão simbólico, porque a Nirali, que é a filha da Aurani, ela é a águia cristal. E ela não se viu no livro, mas ela viu o pai dela, que é semente espectral. E ela, quando eu cheguei no SPEC, que eu falei, ela falou, ah, esse é o papai. Que legal. Né? Então, eu achei muito sincrônico, né? E a gente está falando do tom espectral. Então, eu, assim, acho que o teu livro, ele traz de uma forma muito suave sobre como que a gente anda, né? Caminha sobre uma onda encantada com os códigos sincrônicos para que a gente possa, se a gente puder só dar onda encantada, soltando um pedacinho da mochila, você faz a transição, você faz essa passagem mais tranquila. Que foi o que aconteceu com a gente, né, tá? Porque a partir do momento que a gente adotou o sincronário, né, como trouxe pra gente ordem e disciplina para nossa jornada, e a gente passou a cada onda encantada pegar o pacote de dados que tem ali, né? Tem um pacote de informação. O que você faz com essas informações? Você põe na prática. Por isso que o dela é o meu Tzolk'in na prática, o dela é o tá na prática. Por que a gente deu certo como parceira? Porque a gente punha tudo na prática. A gente descobriu uma coisa, na próxima onda encantada estava na prática. A gente ia mudando e ia testando tudo que a gente ia descobrindo. Porque senão vira de novo só mental. Que é uma das coisas que a gente vem falando muito. O pessoal que entra no sincronário fica tentando achar que isso é jogo de adivinhação. Isso é uma sabedoria que tem um plano muito maior que a gente, guiando a nossa jornada aqui embaixo. Tem seres muito mais evoluídos torcendo para que a gente ache o rumo da nossa jornada, para que ela seja mais leve, para que essa transição planetária, ela é uma necessidade da própria Terra em si. Não é e começa dentro de cada um, começa dentro da sua casa, com pequenas atitudes, com a tua família, olhando, porque você falou, para a faca que caiu, para a louça que você lava, olhando para. São essas coisas que é no dia a dia. Isso é ser humano, isso é a humanidade. Fora isso, tudo que a gente está falando é devaneio, né? Porque senão você vai para uma coisa também muito abstrata e não traz para a Terra. Eu e você damos caminhante do céu cristal, né? Dessa onda do vento, inclusive. Exatamente. E você trouxe uma coisa, né? Você falou dessa questão da. Bu! Pô, Vem cá, maravilhoso. tá acabando. Então vai, Ele, macaquinho. ele tem um relógio biológico, né? Que a hora de dormir, ele veio me chamar para dormir. Mas tá bom, então fecha a porta pra mamãe, por favor. Tá bom. Tá bom, filhinho. Uma coisa que você falou, né, da prática, né?
E, na verdade, foi isso que nos uniu, né? Justamente a gente botar em prática, porque senão é blá blá blá, né? Você é só teoria, teoria, mas na prática nada, né? E a outra coisa, né, que você falou, você deu, em algum momento das pessoas que procuram, que praticam, né? Você citou o André, que as pessoas fazem uma prática, deu certo, para de fazer, né? E tem isso, e tem aquelas que procuram assistir, por exemplo. Eu vou cutucar. Então, assisti a live da Thalita e da Vânia, elas deram várias dicas de prática. Puta, muito legal. Vou assistir a outra live. Aí vou assistir outra da outra. E do fulano. A outra também falou várias práticas. A outra deu várias dicas. A outra falou não sei o quê. E não coloca nada em prática, né? E que é uma grande transformação na vida. Então assim, eu vejo muito isso, assim, as pessoas que eu atendo, né, que eu faço mapa, né, eu faço o mapa da mina, que eu faço todo esse trabalho terapêutico de desbravar os tesouros, né, Van? Você me chamava de mineradora de talentos, né? A gente vai cavocando realmente para tirar para a pessoa conseguir ver a sua preciosidade, seu tesouro interno. É o que eu falo para as pessoas, né? Eu falei, gente, é a mesma coisa que você falou, né? Para Cristal ali que você atendeu, não lembrou, a Estrela Cristal, né? Estrela Cristal. Eu sou um instrumento. O mapa é seu, a vida é sua, né? A única coisa que eu faço é ler aquilo que eu tô vendo e você não tá vendo, né? Eu decodifico os códigos para você, só isso. Eu tô traduzindo, né? Sendo uma tradutora intérprete dos códigos do seu mapa, né? E aí eu pego o mapa não só do sincronário, como também o mapa astrológico, né? Então eu faço esse casamento. E aí eu falo, as pessoas que têm resultado são aquelas que fazem as práticas. A né? lição de casa. Não tem milagre. Então tem uma moça que eu adoro ela, que ela inclusive da próxima onda, ela é a rítmica, a Ângela, ela estava aqui no início, não sei se ela ainda está aqui, mas ela foi uma excelente aluna, eu falo, ela é uma excelente, porque ela foi e tudo, são 5, esse processo terapêutico que eu faço são 5 encontros, né? E cada encontro tem as missões de casa, né? Até leva até para o próximo, até a gente se encontrar novamente. Que às vezes pode ser 15 dias, um mês, vai depender de cada pessoa. E ela fazia tudo, entendeu? E ela tá ali, minha vida mudou, minha vida não sei o quê, agora não sei o quê. Ai, obrigada. Não é, né? É você que foi lá e colocou, né? Não adianta nada eu ter falado e você, legal, guardei meu caderninho e fui, né? Até teve uma outra pessoa que eu atendi e aí ela tava no processo, tá? Daí eu falei assim, termina esse processo, encerra, né? E aí a gente começa, não tem pressa para começar, né? Mas encerra, porque senão você vai ficar, é muita informação na cabeça, né? E aí a gente tá fazendo, eu tô fazendo o trabalho com ela, e ela é muito assim, né? Entra as coisas, e aí? O que você faz com tudo Não isso? manifesta, né? Não autorrealiza. Não realiza E nada. aí? Fica só no plano mental. Isso vira uma frustração, isso vira impotência, isso vira depressão, isso vira ansiedade, isso vira angústia, isso vira um monte de doença, né? A não prática. E a não prática vai te levar a... Porque o cérebro vai ter certeza que você fez, mas você na terceira dimensão não realizou nada. Exato. E aí você vai ficar realmente numa tristeza. Eu acredito muito que essa tristeza, para a gente encerrar, inclusive, esse pensamento desse vento também, a gente que também está dentro até do trabalho que eu estou aprendendo agora do Conselho das 13 Anciãs, né? Que a 11ª guardiã do Conselho das 13 Anciãs é andar conforme a fala. Então, quer dizer, se eu vou te procurar ajuda, é porque eu quero andar naquilo que você está me trazendo. Se você vem me procurar ajuda, você vai andar naquilo que você sabe que eu posso te ajudar. Então, e também para que a gente vá para o tom da cooperação, é assim, até aqui eu te ajudo, até aqui a Thalita, daqui é outro que te ajuda. Então, a nossa caminhada, ela é tecida por várias pessoas que vão te ajudando na caminhada, até você poder ter autonomia. E mesmo com autonomia, às vezes a gente tropeça e cai. Então, essa é o lugar da humanidade, né? Da vulnerabilidade de, às vezes, de se distrair na caminhada e cair, e escorregar e ter que pedir para alguém te ajudar a levantar ali. Então, acho que assim, que a gente possa olhar nesses 28 dias, né? Porque a gente já está hoje a gente tem mais 24 dias praticamente nessa lua agora,
para a gente poder realmente limpar esse terreno todo, lembrando que a gente está limpando para o nosso bem, para o bem do próximo, para o bem do planeta. E depois a Porque gente não vai ter outra tormenta. a minha cura é a sua cura. A gente se cura e reverbera essa cura para as pessoas, né? Não tem como. É o que eu falei no grupo também da corte de 15 que eu fiz com o grupo que eu estou guiando agora. Quer dizer, a minha cura é inspiração para outras pessoas. A sua cura é inspiração para outras pessoas. Então a gente está contando também, inclusive, de processos que a gente está passando. Porque às vezes as pessoas acham que a gente, quando está ajudando ou está guiando um trabalho, que a gente não é humana. Eu acho tão desumano quando e eu tenho me colocado nisso também, viu, Thalita? É uma outra aprendizado que eu estou passando, chama-se limite sagrado. Limite sagrado, porque assim, a história do que você falou da Mulher Maravilha. Como as pessoas te viam como Mulher Maravilha, você não tem limite sagrado. Vão te jogando as mochilas, né? E aí você entendeu que também fica com mão de almofada. Porque, tipo assim, dá pra Thalita que ela segura, dá pra Thalita que ela segura, dá pra Thalita que ela segura. Exato. E às vezes a gente precisa ver se a gente não tá jogando o nosso lixo na caçamba do vizinho. Se não é a gente que está jogando, exatamente. Muito Então legal a isso. gente também precisa colocar limite. Porque às Uhum. vezes essas mochilas que vocês estão carregando não é sua também. Sim. Uma coisa é você poder ajudar, outra coisa é você carregar uma coisa que não é sua. Metade dos problemas que a gente tem não são nossos, isso eu posso te garantir. Mas a gente, pela nossa inconsciência, é bom a gente ter um problema do outro para carregar. A gente foi treinado, inclusive, a pegar o problema do outro pra gente se sentir importante, porque isso é uma questão da alta importância. Porque se eu pego o seu problema para mim, eu sou importante para você agora. Olha como eu sou importante, Thalita, para você, porque agora eu peguei o seu problema para mim. Sim, sim. E o ego fica lá em nossa, ó, Eu nossa, isso sabia, você acredita que a Thalita não é nada sem mim, gente? Olha que maravilha. né? Daí você acha que você está dominando, você está no controle da pessoa. Não, e Será isso, que? isso assim, ó, eu vou compartilhar, né? Isso é uma coisa que final do ano passado para esse ano que eu comecei a trabalhar. E a Van travou de novo. Só me confirma se vocês estão me ouvindo, por favor. Que a Van travou. E aí eu já conto a minha experiência aqui para vocês. Só me dá um alôzinho para não ficar falando em vão aqui. Vocês estão me ouvindo? Alguém fala um oi para mim? Ah, legal. Então vamos lá. Então a Van caiu de novo e daqui a pouco ela entra. Tô aqui. Peraí. Transmitir ao vivo com Tzolk'in. Pronto, vamos voltar. Agora até perdi minha linha de raciocínio. Onde que eu tava? Eu voltei. Vamos lá. Eu que saí dessa vez. Eu fui fazer assim com a mão. Eu que saí. Conta Onde a tua você... história. Não, conta a tua história agora, que você ia contar a tua história. Pois Sobre é, a eu... alta importância. Ah, não, lembrei. Então, aí que eu falei que eu estava trabalhando isso desde o ano passado, né? Eu, enfim, né, comecei a reclamar, né, do meu marido, que tinha que fazer tudo, né? Ah, mas eu que faço tudo, eu que não sei o quê, que não sei o que, você não sabe onde tem isso, que não sei o que, não sei o que lá. E aí me deu esse plim, né? Eu falei assim, tá, mas eu alimento isso, né? Eu alimentei isso por muito tempo. Então, por muito tempo, eu fazia as coisas, eu sabia onde tem tudo. Então, ele depende de mim. Mas essa dependência de mim, né? Além de, quer dizer, teoricamente tinha esse ego envolvido, né? Tipo, depende de mim, né? Não é nada sem mim, né? Inconsciente, gente, claro que eu não ficava pensando isso, né? Obviamente, né? Mas depois eu me dei, né, na cara dessa dinâmica, né? Quando pesou, né? Cara, mas tudo eu tenho que fazer tudo. Mas daí eu falei, mas tá, tudo eu, mas quem treinou, né? Vou falar uma palavra nada a ver, mas assim, quem adestrou você pensar, fui eu. É um Eu adestramento. amei assim, né? Então eu tenho que mudar. Por quê? Né? Por que eu consumi assim? Porque não é que eu queria ser a dona da parada toda, né? Eu que mando, eu que coordeno, eu tô no controle, é tudo meu, né? Então todo mundo depende de mim. Cara, mas que peso pra caramba Isso é um isso! peso. Isso é um peso para soltar. Taço! Eu falei, cara, não tocou, não, vai, onde tá? Cara, vai procurar, deve estar por ali. Deve estar por ali. Onde você deixou? Eu devolvo, né? Onde você viu?
você deixou? Qual foi a última vez que você usou? Vai lá procurar, né? Então, eu fui me libertando desses pesos também, porque tem muito ego envolvido nisso. Quer dizer, Tem. você se acha controladora, daí, né? A pessoa tem uma dependência de você, você está no controle, acha que, né, que isso é alguma coisa, na verdade isso é peso para você e impotência para o outro. Né? Você tira o poder, Desempodera o outro, você desempodera o outro. né? Então, nossa, isso assim, eu falo, né? Realmente, quando a gente consegue, de fato, colocar em prática na nossa vida, né? Olhando para as coisas que acontecem em casa, né? Em casa que é o mais evidente, né? Mas, enfim, que acontece com a gente, e aí mudar, né? E é isso, de novo, que é o lance da escolha, né? É escolher fazer diferente. Escolher, não tá legal desse jeito. Se desse jeito não tá legal, é que ela sabe, né? Se você quiser ter resultados diferentes, tem que fazer coisa diferente, né? Não dá pra fazer coisas iguais. Então, legal. Não, desse jeito que eu tô fazendo não é legal, então eu vou mudar. Pode ser que a minha mudança não seja exatamente aquilo que eu quero, mas já mudei, né? Ai, não deu certo. É tentativa e erro também pra gente se acertar, né? Então, acho que esse é o maior recado, pessoal, né, que a gente quer passar para vocês. A gente passou vários recados aqui, né, Muito, né? Thalita? Porque tem muitas coisas que pesam a mochila, né? Essa questão da alta importância, né, que a gente está falando de será que eu estou fazendo com alegria? Será que eu estou lavando a louça com alegria? Ou eu estou fazendo a louça para ser aplaudida, para dizer, nossa, só eu que lavo a louça? E aí ninguém lava, você fica reclamando, ai, ninguém lava a louça, gente. Então, ou você lava feliz, ou você ensina as outras pessoas, olha, gente, vamos dividir aqui, vamos compartilhar essa mochila aqui que é pesada para mim, né? Exato. Não. Então, assim, dá pro Pedro uma esponjinha para ele lavar o pratinho dele, não vai ficar tão limpo quanto você quer, depois você lava de um outro jeito, mas deixa ele lavar a louça dele, porque senão a gente desempodera. E essa coisa da semente que vai entrar agora é exatamente disso. A gente precisa se reempoderar com alegria das nossas tarefas cotidianas, porque os selos amarelos vão falar da autorresponsabilidade sobre seus próprios processos, né? Então, a gente está saindo dessa onda encantada agora, lembrando que essa semente também vai relembrar a gente, né, desse nosso lugar sagrado na Terra, da gente fazer diferente, porque cada vez que a gente sai, que a gente é da nossa árvore, vamos pensar da nossa árvore genealógica, a gente é a semente dessa nossa árvore, essa árvore fez um grande esforço para que a gente sobrevivesse, para a gente poder continuar a espécie sempre melhorando, né? Então, assim, é um período maravilhoso, se a gente for olhar, porque ele está quase que no fim, né, do processo, tem mais junho praticamente só do calendário gregoriano, a gente tem aí no gregoriano 2 meses e a gente tem praticamente aí nós aí 3... Quantas ondas que faltam? Agora me fugiu aqui. 80 dias, vamos, porque 80 dias. tá no 4-2, 1-4-2, e começa No no 2, 2, 2, 2, 4. 2-2-4, né? E aí são 82 dias, mas o ano acaba com 80, acaba no dia 24, né? É dia 25 é o dia fora do tempo, dia 26 começa o novo ano. Então, 80 dias de, De de, limpeza final. de limpeza final, né? Então, E uma casa limpinha no final do processo dá alegria. Não exato, dá? Quem que não quer exato, sua casa limpa? Né? exato. Então, vamos limpar e soltar tudo que tá prendendo e pesando a jornada. É isso. Né? E assim, é o que eu falo, o primeiro passo, né? Tudo tem que ter um primeiro passo, tem que ter um primeiro passo. Então, assim, dica, vamos terminar a live com essa missão de casa, né? Pega um caderninho, uma folhinha, né? Escreve, pessoal. Escreve, cara, escreve, porque isso já é um primeiro passo. Porque se você Manifesta. porque quando você escreve, isso saiu daqui de dentro e foi para um lugar. Já foi, já está ali materializado na sua frente. Escreve. Quais são esses pesos? Né? O que está pesando? O que tá difícil? Quais são as mágoas? Tudo isso que a gente falou dessa live inteira, né? Escreve, bota no papel. Termina essa live, faz a lição de casa agora, né? Porque depois passa o tempo, né? E eu falo, eu fiz a minha lição de casa, né? Eu tô falando isso, mas eu já fiz. Eu fiz no início, na primeiro dia da lua minguante, escrevi, fiz minha listinha, rasguei 7 vezes, queimei, fiz meu ritualzinho, porque isso é importante, né? Cada um tem a sua forma de ritual, né? Por isso que ontem eu fiz uns stories falando um pouquinho do que você pode fazer disso, né?
Mas eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, né, dentro de isso que for visto nessa primeira lista, né, um segundo passo seria aí, né, dentro do que está escrito, como que você pode algumas coisas resolver, porque algumas coisas talvez você não consiga resolver sozinho mesmo, né? Aí é uma constelação, um Theta Healing, né, alguma cura terapêutica para te desbloquear nisso, né? Porque às vezes são coisas muito, muito antigas, né? E esse período são limpezas muito profundas mesmo, porque para você plantar uma semente que vai germinar no solo fértil, a limpeza às vezes é essa limpeza pesada, vai ter que cavocar essa terra, vai precisar arrancar erva daninha, e é isso, né, gente? Ninguém tá isento, tá todo mundo passando o seu processo, né? Não tem jeito. Todo de nós, né? Isso é muito importante, né, Bama? Esse é realmente esse lado humano. A gente passa por muito perrengue, né? Passa. Porque às vezes as pessoas acham que porque a gente está no sincronário, porque a gente está, não, a gente A está vida é se flor. humanizando. Não, não é não. Não é não, é complicado. Mas assim, o que muda, né, na minha concepção, o que muda é justamente a consciência. Eu sempre falo essa palavra, E né? a forma como lida, e a forma como lida. Exato, tenho consciência disso, então legal, né? É um drama, mas você começa a ver um pouquinho mais de fora desse drama. Para você resolver, você tem que se desidentificar, de tirar assim, sair da identificação daquele problema. Senão você não resolve ele. Exatamente, exatamente. Então é isso, né? E outra coisa, né? Que a gente é camada, nós somos feitos de camadas também, né? Então tirou uma camadinha da cebola, resolveu essa. Opa, outra camada para resolver. Tira essa camada, outra, uma cebola eterna, né? A gente tirando as camadas, né? Até, como diz, né? A gente estava conversando, eu e a Ariane de bastidor, ela estava falando, né? A gente vai resolver coisas com a nossa família, com a nossa mãe, com os nossos amigos, a gente vai cortando esses laços kármicos, né? Até porque uma das coisas que a gente precisou encarnar em Balatropa 24.3 foi para até realinhar essa nossa própria rota, da nossa própria jornada, liberando todos esses erros kármicos que foi deixado por essa era do patriarcado, da espada, da separação, da dualidade. A gente está ajudando a fazer esse processo. Então a gente precisa realmente estar com alegria para fazer isso. Eu falo, no primeiro momento parece uma coisa, nossa, é isso? Isso é uma realidade, mas a gente precisa fazer isso de forma leve. E a gente precisa se unir a pessoas que estão na mesma vibração e frequência para que a gente não se sinta mais, a gente não está sozinho. Isso que é a parte mais legal, A né? gente faz Então, se fortalece na corrente, que nem você faz os laços de corrente, né? A gente a verdadeira família cósmica, né? Ela é diferente um pouco da família biológica. A família cósmica são seres que você vai encontrando no caminho que estão lapidando a jornada como você, porque a gente está construindo uma nova terra. E uma nova terra que é um pouco mais liberta, não tem essas regras, que vai precisar de uma disposição diferente. A cooperação, né, que foi perdida e a transcendência, que na verdade a gente foi aí, acho que até o tom 9, né? Eu falo que na verdade assim, acho que até o tom 7. A humanidade parou no tom 7 e parou no esqueceu a meio do caminho. integridade. Parou no meio do caminho, ficou Parou parado. no meio do caminho. Quando a gente olha, quando eu. E nessa hora, no livro, né? No livro Trina Encantada, é justamente nessa hora que tem a briga, né? Eles brigam, eles se dividem, né? Aqui, ó. Só Bem mostrar. no tom ressonante? É no tom ressonante, né? O Então tom, ó, eles brigam, estão brigados aqui, que eles acordam, eles tinham dormido, parado para dormir, e briga. E aí quem vem, esse daqui é o resto, né? E aí ele vem falar isso, fala assim, eu tenho distância. Ele fala, calma, pessoal, né? Estamos no meio do andar da carruagem, né? O tempo e a distância para voltar são os mesmos para chegar no topo. Não tem por que desistir agora. Estamos todos juntos, temos um propósito, né? E aí vem a integridade, vem o Gala, logo em seguida endossar ele, né? Pessoal, né? O resto tem razão. Ou vocês já esqueceram por que estamos aqui, né? Temos um propósito. Por acaso não se lembram mais? Que raio de amigos vocês são? não, eu brinco que o tom ressonante, ele é uma pedra no caminho, né? E aí, eu conversando também com o Conselho das Três Anciãs, e assim, eu falo que assim, você tropeça na pedra do ressonante e cai de cara na Pachalama, no tom. Pachalama é ótimo. Você cai de cara na Pachalama, no tom galáctico. Aí você fica com a cara da lama chorando, ou então você levanta. Porque realmente a integridade é algo que a gente precisa
aceitar, né, a nossa escolha, aceitar as nossas imperfeições e continuar. A intenção que você fala que é o gênio da lâmpada, que eu acho sensacional essa sua fala. Ser um manifestador consciente, liberar as mochilas, cooperar e transcender na alegria, né? Porque a transcendência fala como aumentar a minha alegria e meu amor, né? Então é isso. Últimos tons. Eu vejo que a transição planetária, a gente está exatamente no tom ressonante como transição planetária. A gente está no meio do caminho, não dá para desistir agora. Exatamente, exatamente. Não vamos desistir, vamos ter um propósito aqui, né? Thalita, Arro, gratidão, amada. Foi muito boa essa live. Eu não sei nem quanto tempo já tá, mas acho que a gente trouxe coisas bem importantes para reflexão. Acho que a gente também está depositando isso na noosfera também, deixando essa reflexão para os humanos, para nós humanos, né? Que estamos encarnados aqui. É sempre um reforço, inclusive, para nós também, porque a gente fala, a gente também se reescuta, né? Aquilo que a gente está afirmando também um propósito à medida que a gente está falando sobre isso, né? Então, agradecer a todo mundo que esteve nessa live com a gente aqui, 1h30 mais ou menos, mas foi bem forte. Foi bem espontâneo também, né? Tá? A gente não combinou muita coisa, nada para falar, não. Foi bem de bate-pronto, de última hora aí. E é isso, poder contribuir aí com um pouco do que é da nossa jornada e te agradecer pela oportunidade do teu canal, que você também prospere muito, muita abundância para o teu caminho aí, que que esse recebo. livro, que esse livro seu chegue ao maior número de pessoas possíveis, né? Que a gente possa também ajudar outras pessoas a se conectarem com essa ferramenta de várias maneiras. E acho que esse foi o teu objetivo também, desde que a gente se conectou. Trazer de forma muito mais simples para as pessoas algo tão profundo sobre nós mesmos, né? Porque a Onda Encantada está dizendo sobre a nossa própria caminhada. Exatamente, exatamente. Irmã, gratidão também pela presença, é uma honra. Muito obrigada por ter aceitado, muito obrigada por estar aqui, obrigada pela sua partilha, né? Gratidão por tudo, tudo, tudo que você tem, essa generosidade, esse amor. Te amo, te honro, te agradeço. E tamo junta, né? Muita Tamo vibração. junta. Também te honro muito, te agradeço muito pelo no universo a gente ter combinado lá em cima da gente se encontrar aqui embaixo. E foi guerreira, a gente é boa aluna, né? Fizemos muitas lições de casa. Fizemos. Foi meio duro uma separação que a gente teve aí por um momento, mas a gente depois, com o tempo, vai entendendo por que que isso foi importante, né? Então, e a gente tá sempre junto, a gente nunca teve separada, né, Thalita? É isso aí, estão sempre conectados. Gratidão, mulher. Salva a live aí que a gente vai mandar para outras pessoas. Vou salvar. Arro. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente e todos que estão assistindo depois disso, né? Arro. Arro, gratidão.